Graça e paz. Vamos fazer uma oração. Santo e maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, porque estás sempre ao nosso lado, a nos proteger, a nos confortar, a nos dar entendimento para o conhecimento da Tua Palavra. Senhor, abre nossos olhos para a compreensão de mais uma vez a Tua lição e nos ajuda a colocarmos em prática cada dia mais e fazermos Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Hoje iremos aprender sobre o administrador infiel, que se encontra em Lucas, capítulo 16, do versículo 1, vamos até o 14, que diz: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isto e o ridicularizaram. Então, aqui mais uma parábola. Já estamos estudando no livro das parábolas de Jesus. E essa parábola é muito interessante, porque ela é difícil de compreensão, né? A gente fica meio assim, porque a gente diz assim: o homem elogiou o administrador infiel, então nós vamos ver sobre isso hoje. O público dessa parábola, né? Tem aqueles que estavam sempre com Jesus em todas as parábolas,
aqueles que sempre seguiam para ouvir, para aprender mais, outros para acusá-lo, procurar alguma coisa em que pudesse acusá-lo, mas muito para escutar suas mensagens. E nesse público da parábola, nós temos os discípulos. Esses discípulos foram escolhidos por Jesus e esses discípulos são o aluno do Senhor. O Senhor é nosso mestre e ele ensinava a esses discípulos, os discípulos como aluno. Aqueles que seguem os outros, as ideias, as atitudes, as posições ideológicas. Aquele discípulo, ele segue as atitudes, os ideais do seu mestre. Isso que o discípulo fazia, estava sempre com o Senhor para aprender e aprender do reino. Outro público também, que está sempre ao lado do Senhor. Esse público eram os fariseus. Esses fariseus quer dizer separados, essa palavra fariseus, separados. É um grupo de judeus que criam numa lei oral, essa lei que ele mesmo era para o bem dele. Um exemplo, ele fazia uma lei que fosse de acordo com o que ele queria para que acontecesse, segundo a vontade dele, segundo os preceitos dele. E também os conjuntos da lei escrita, que era aquelas leis que tinha no Torá, que são os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele seguia isso. Primeiro ele colocava em evidência o que ele gostaria. Muitas das vezes eles faziam leis que nem eles mesmos conseguiam realizá-las. Se tornavam um peso para os judeus. E ele também tinha os conjuntos da lei que eles seguiam e eles praticavam diversos rituais, como lavar as mãos antes das refeições. Isso é um hábito de higiene, ótimo. Mas eles criticavam muito, tanto é que uma das andanças com o Senhor, com os discípulos comeram o pão sem lavar as mãos e eles começaram a criticar. Então, quando o Senhor disse, não é o que contamina o homem, não é o que entra, mas sim o que sai. Aqueles homens estavam o quê? Queriam muita coisa, limpeza, fazer muita coisa da lei dele, mas em compensação a sua vida estava como um sepulcro caiado. Então ele estava cheio de coisas que não condizia com estar na presença do Senhor. Um outro público também. Então tinha os discípulos, os fariseus e tem os escribas. Esses escribas eram escrivão, chamado doutor e mestre da lei. Também podia exercer as funções de contador, de secretário, de copista e de arquivista. Esses eram o público da parábola, os discípulos, os fariseus e os escribas. O contexto. Então vamos aprender o contexto dessa parábola. Em Lucas 15, Jesus se dirigiu aos fariseus e escribas. Em Lucas 15 nós vemos a parábola. Lembra da semana passada? Nós temos a parábola do filho pródigo. Primeiro a ovelha perdida, né? Que o pastor tinha 100 ovelhas. Aí uma ficou perdida, ele deixou as 99 em segurança e foi atrás daquela. E fez uma festa, uma alegria imensa quando a encontrou. O outra foi da dracma, também de uma mulher que perdeu uma dracma, ela tinha 10 dracmas, e foi atrás dessa dracma até encontrar, varreu a casa, encontrou e fez uma outra festa. E do filho pródigo, também que seu pai perdeu um dos filhos, como ele pediu a sua fortuna, saiu pelo mundo, deixou seu pai aflito. Quando ele retornou, o pai fez aquela festa. Isso aí dá a entender o quê? O Senhor estava falando
com justamente os fariseus e os escribas. Ele dirigiu-se justamente a ele, porque o Senhor faz alegria no céu. Aquele perdido que se salva, de que aqueles 99 que já estão, eles se apegavam muito à lei, a cumprir rigorosamente, e criticava quando Jesus ia falar aos gentios, quando Jesus ia falar aos pecadores. Então, para eles, os pecadores, então não tinha valor algum. Aí o Senhor provou que eles têm tanto valor quanto aqueles que está sempre buscando fazer a vontade do Senhor, porque aquele já é do Senhor, aquele ali sabe o seu caminho. Aquele que se desviou, aquele sim é que precisa ir ao encontro para se juntar àqueles que servem ao Senhor. E em Lucas 16, o que estamos estudando hoje, é falando sobre, é dirigida a parábola aos discípulos. Foi mais diretamente aos discípulos. Embora, naquele momento, os fariseus estavam ali também escutando. Mas o Senhor dirigiu com mais vigor aos seus discípulos. Por quê? Essa parábola, ela fala justamente sobre a fidelidade, a prudência que a pessoa tem que ter no caminho do Senhor. A fidelidade também em relação à palavra do Senhor, a seguir os caminhos do Senhor. Porque se os discípulos não forem fiel no pouco, estando aquele momento com o Senhor, como é que ele vai receber algo grandioso do nosso Deus, se ele não está sendo fiel naquele momento, naquele pouco tempo com o nosso Deus, e depois ir evangelizar? Tem a ver, então vamos pensar um pouquinho. Prestação de contas. O homem rico e seu administrador. Ele ficou sabendo de algo, as pessoas sempre comentam que o seu administrador estava fazendo coisa ilícita, estava fraudando a sua riqueza. Então ele foi até o homem e disse. Então o que é que está em Lucas 16:2? Diz assim, ó: Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Ele pediu que ele prestasse conta de tudo aquilo que ele fez. E naquela época, não só naquela época, os judeus, eles não podem prestar dinheiro com juros. O homem rico, como ele não podia emprestar o dinheiro, o que é que eles faziam? Aqueles judeus naquela época. Ele, através de mantimentos, ele fazia o quê? Barganha com óleos, com couro. Eles faziam essa troca. E esse mantimento, esses bens que tinha desonestidade nesse meio aí. Não posso com o dinheiro, vou fazer para ganhar mais através das mercadorias. Com mercadorias é que ele conseguia fraudar as suas finanças. E esses juros que ele colocava eram ilícitos, porque não podiam fazer isso. O ensino bíblico é contra a prática, o ensino bíblico é contra a prática de juros. E os judeus sabiam disso. E os judeus eram proibidos a emprestar dinheiro com juros. Mas o administrador, ele sabia disso. E ele arrumou um jeitinho. O jeitinho dele. Por quê? Ora, o meu patrão descobriu que eu estava fazendo coisa ilícita. E eu não vou continuar mais nesse trabalho. O que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer da minha vida? Não sei fazer mais nada. Se eu for para o campo trabalhar, eu não tenho forças.
Se eu for mendigar, eu tenho muita vergonha. Já sei, o meu patrão tem alguns devedores. Eu vou dar um jeito nisso. Para quê? Quando eu for demitido, eu possa recorrer àqueles que eu ajudar. Ele foi e fez do seu jeitinho. Ele perguntou a um, ele usou com astúcia, né? E os filhos do mundo, o Senhor falou, eles usam com astúcia, têm mais habilidade do que os próprios filhos da luz. Os filhos das trevas, eles são muito habilidosos nessa maneira. Quando o patrão elogia o administrador que deu o seu jeitinho, não é porque ele foi desonesto, ele não elogiou a desonestidade. Ele elogiou a forma como ele fez para conseguir algo para si, para conseguir benefícios para si. Ele usou sabedoria e astúcia. É isso que os filhos da luz devem ter, sabedoria e astúcia para o crescimento do reino. Mas, infelizmente, os filhos das trevas têm essa astúcia, essa habilidade, mas não é, eles têm essa astúcia e habilidade para o lado mal, para o lado desonesto, para o lado que não agrada a Deus. Se fosse para o lado, um exemplo, um servo do Senhor tendo habilidade, tendo sabedoria, sendo muito astuto em fazer as coisas para o reino, isso sim, isso que é importante. Aí o que acontece? Ele falou com um. Ele perguntou assim: tendo achado os devedores, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cardos de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50%. Ele deu 50% de desconto sem o seu patrão saber, ele visando no futuro, quando fosse demitido e bater na porta daquele e dizer: olha, eu te ajudei, agora me ajuda. Aí chegou o outro credor, o outro devedor. Aí ele disse o seguinte: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. A um ele deu 50, a outro ele deu 20% de desconto ali. O que aconteceu? Ele estava visando o seu futuro para que depois fosse bater naquela porta e conseguir algo em relação. Nisso aí, ele foi astuto, ele foi, como se diz, diligente nisso. Ele disse: eu tenho que fazer logo minha forma, meu pé de meia, porque não tem como eu trabalhar em outra maneira. Na aplicação dessa parábola, vamos ver como é que fica. Aplicar com sabedoria. A melhor maneira de administrar o dinheiro, os bens e a dádiva que Deus nos entrega é usarmos com sabedoria no seu reino. O administrador, foi acusado de má administração dos bens do seu patrão. O uso das habilidades que Deus nos deu, como a manipulação do nosso dinheiro com um fim proveitoso. Então, quando a gente usa de sabedoria, habilidade, para administrarmos bem o bem que o Senhor, as coisas que o Senhor põe em nossa mão, nossos bens, o Senhor coloca em nossas mãos, nós devemos administrá-lo com habilidade e sabedoria. E essa habilidade e essa sabedoria de tal forma que esses recursos,
ele possa ser empregado na evangelização, possa ser empregado em recurso de distribuição de Bíblias. Você assim estará contribuindo, sendo um instrumento de Deus para levar a palavra e a aceitação de muitos. A gente diz assim, administrar os nossos bens com sabedoria e habilidade. Muitas das pessoas estão só administrando para o seu bem-estar, para a sua vida aqui. Só que Deus nos deu para nós administrarmos com sabedoria de tal forma que a gente possa contribuir com missões, com evangelismo, distribuição de Bíblia, aquele irmãozinho que está ao nosso lado muitas vezes precisando e nós não estamos vendo isso, não estamos ajudando. Deus quer que nos dá para que nós administremos bem e nessa administração nós também coloquemos recursos no seu reino, missões, na igreja, nos nossos dízimos, também na ajuda com aqueles que nos cercam, com nossos vizinhos. Muitas vezes temos vizinho necessitado, nós devemos ajudar. Aí vai dizer assim, mas se eu for ajudar vai ficar sem. Aí é que você se engana. Se você for avarento, só pensar em si, só guardar e querer aumentar e não distribuir para outros, não tirar uma parte para ajudar, aí sim é que vai faltar. Porque Deus abençoa aqueles que têm essa amabilidade, que tem esse amor para com o seu próximo. Então, quando você ajuda, faça um teste para ver o quanto Deus vai derramar de bênção em sua vida. Porque não podemos servir a Deus e as riquezas quando pensamos só em adquirir riquezas e não pensamos nessas riquezas que não são nossas, são Deus que coloca em nossas mãos para administrar. Lembra do patrão que deu ao administrador toda a sua fazenda, todos os seus bens. Aí ele administrou mal. Deus quer de nós que administramos com sabedoria, com habilidade, com prudência. Quando nós fazemos isso, o nosso crescimento, tanto espiritual como material, vai ser muito mais além do que você imagina. Deus nos coloca em nossas mãos. É como a do talento, lembra? A um deu 1, a outro deu 2, a outro deu 5, a um deu 10, né? E o que aconteceu? O que deu 5 conseguiu 10. O que deu 2 conseguiu 4, que foram 5, 2 e 1. E o que conseguiu 1 foi o que ele fez, ele enterrou. Ele não quis. Nós não temos que ser feito aquele que fez o 5 e o 2. Aumentar. Mostrar ao Senhor que estamos sendo bons administradores daquilo que Ele coloca em nossa mão. O acúmulo de riquezas é uma ocupação tão absorvente que, mais cedo ou mais tarde, o dinheiro escraviza as suas vítimas e as leva a desprezar a Deus. Então, RVG Task. Foi o que ele falou, que o acúmulo, as pessoas pensam em acumular, fazer uma grande riqueza. Essa grande riqueza, ela mais tarde, esse dinheiro ele vai escravizar. E essa pessoa que vai se tornar vítima daquele dinheiro, ele vai desprezar a Deus, vai se distanciar de Deus. Se ele não tiver sabedoria, prudência. Quando temos sabedoria e prudência, pedimos ao Senhor que nos ajude na orientação da administração desses bens que Ele colocou em nossa mão, aí sim as coisas mudam. Cuidado. Esse cuidado que nós devemos ter é justamente com o dinheiro. O dinheiro é bênção quando a gente sabe administrar.
Abraão teve uma grande fortuna, José, Isaac, muitos da Bíblia foram ricos, mas eles souberam administrar. Eles estavam sempre ao lado de Deus e ele estava administrando bem. E o Senhor cada vez mais aumentava a sua riqueza. Lembra de Jacó? Jacó, o genro dele, o sogro dele, não sabia de como ele prosperava, até que disse: é seu Deus que faz você prosperar. Porque por mais que ele tentasse tirar de Jacó, Jacó sempre aumentava o seu rebanho e foi ficando cada vez mais rico. Mas por quê? Porque ele não pensava só na riqueza. Ele tinha um Deus e ele servia a Deus com a riqueza, ele servia ao nosso Deus. Cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro pode escravizar. Não quer dizer que escraviza, ele pode, se você não tomar cuidado nem prudência. E nessa escravidão, o dinheiro que vem a escravizar, ele vai afastar você da presença de Deus. E afastando da presença de Deus, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma e não ir morar no céu? Na administração, devemos administrar muito bem, não só em nosso dinheiro, mas sim na palavra. Saber administrar o nosso tempo para estudarmos, para estarmos aptos a saber o que Deus quer, que é através da palavra que Ele fala ao meu coração, ao seu coração. Então, para você descobrir o que Ele quer que você cresça e faça, e Ele está dando regras e orientações para você através da palavra. Então, devemos administrar nosso tempo para que possamos ter tempo com a palavra, tempo para aprendermos do Senhor. E aí sim, administrar não só a palavra, mas também quando administrarmos não só a palavra, mas nossos bens, vamos contribuir para missões. Porque a partir do momento, tantos missionários que estão em campos, eles estão necessitando nas nossas orações, da nossa ajuda. Porque é através dessa missão que ele está lá, através do trabalho dele, ele está levando a palavra para muitas pessoas que não escutaram ainda sobre Jesus Cristo. Ele está fazendo, a obra do Senhor está indo. Em que eu posso ajudar? Eu vou ajudar com missões, porque através de missões eu estou contribuindo também para a evangelização, para o ID de Jesus, e assim eu estou levando a palavra para aqueles que ainda não têm essa palavra, que ainda não sabem de Jesus Cristo. Então, na administração da palavra e de missões é responsabilidade nossa, minha e sua. Vamos ler essas perguntas aqui. Essas perguntas vocês vão ler, vão responder e depois vai lá no nosso grupo e eu quero a resposta dessas perguntas. Vamos interagir com essas perguntas. Vamos ler comigo? Já. Como você pode dizer assim, como eu, né? Estou dizendo como você, mas você vai ler como eu posso apoiar a obra de Deus? Pense e responda. Como fazê-la avançar? Então, como eu posso apoiar na obra de Deus e como eu posso fazê-la avançar? Você, eu, está juntando nesta terra? Você está só querendo ajuntar. Não, eu quero fazer o meu pé de meia, só juntando. Essa maneira que você está juntando é uma maneira consciente? Vamos lá responder. E que Deus nos abençoe. Fiquem na paz. Amém.